A gente vai começar hoje um assunto que é interessante para os profissionais da podologia e para você também, cliente de podólogo. O podólogo que se destaca é o podólogo que usa fotobiomodulação. E hoje nós vamos falar da parte científica, das justificativas de se utilizar fotobiomodulação nos tratamentos de podologia. Bom, primeiramente, eu quero mostrar para vocês o nosso aparelho Bios 10, que é um aparelho que tem luz vermelha, luz infravermelha, faz a aplicação local, que consegue abranger os 5 dedos, né? Que consegue abranger toda a parte da planta do pé, tem uma área grande de abrangência, tem luz então vermelha e infravermelha e também tem efeitos sistêmicos, ou seja, você também pode pensar bastante na circulação sanguínea e na irradiação do sangue do seu paciente. Ali no pé a gente tem artéria pedial e aí a gente acaba tendo benefícios também para a saúde geral. Isso é alguma coisa que você pode oferecer para o seu cliente, certo? Bom, com esse aparelho você consegue fazer todos os tipos de aplicação que são indicados dentro da área da podologia. Fotobiomodulação na podologia. Essa é uma técnica que é destaque na área, né? É uma via de mão dupla, assim. Se fala muito sobre fotobiomodulação hoje dentro da podologia, porque nós temos uma aplicação de efeito direto, né? O medicamento vai ali direto, o benefício do comprimento de onda, você calcula exatamente o local onde você vai colocar. Esse efeito tem um efeito local e tem um efeito na corrente sanguínea, como nós falamos no início, apresentando o aparelho, tá? Os comprimentos de onda que a gente usa principalmente na podologia são os que eu mostrei no aparelho para vocês, vermelho e infravermelho, pela ação anti-inflamatória deles, pela ação em processos infecciosos que nós vamos ver, tá? Então, pensando no aparelho que a gente tem, que a gente pode melhorar a oferta, né, a qualidade do nosso atendimento, porque você está usando uma técnica em evidência hoje na área. A aplicação e o efeito vai ser direto. Muitos desses efeitos podem ser até mesmo imediatos, como, por exemplo, a diminuição de uma dor numa neuropatia diabética, numa facete plantar. Tem efeitos, então, direto, local e na corrente sanguínea. Nós temos indicações de melhora, né, e de efeitos biológicos positivos do uso da luz na pele, na unha, nos dedos, nos músculos, nos tendões, nas articulações, nos nervos e, é claro, faltou aqui, no sangue, tá? Por que eu estou falando tanto do sangue? Na podologia, a gente está trabalhando com processos inflamatórios e infecciosos. Quando você tem uma técnica que também melhora a qualidade do seu sangue, nós estamos dizendo que ali você tem mais possibilidade de tratamento. Quando nós usamos luz, a circulação sanguínea local, ela melhora e a gente aumenta a microcirculação ali naquele alvo. Com isso, a gente tem uma dissociação maior de óxido nítrico que está ali protegendo os nossos vasos sanguíneos. O óxido nítrico é o nosso anti-inflamatório natural. Então, nessa aplicação direta, local, a gente tem o benefício do óxido nítrico na corrente sanguínea, atuando de maneira imediata, certo? É importante salientar que nós estamos fazendo toda essa ação com um simples equipamento e que você consegue esses benefícios com segurança. Use o óculos de proteção, coloque o óculos de proteção no seu paciente, mas é uma técnica não invasiva, indolor, pelo contrário, né? Ela diminui o limiar de dor. Como eu disse, nós temos indicação biológica, bioquímica,
né, e bioenergética do uso de fotobiomodulação LED vermelho e LED infravermelho, porque essas duas cores são indicadas para tratar processos inflamatórios. Luz vermelha e infravermelha, e no nosso aparelho nós podemos usar ela sozinha, só o vermelho, só o infra, ou os dois ao mesmo tempo. Nós podemos reduzir a inflamação, reduzir a dor, reduzir o inchaço, né? Por exemplo, que a gente tem o caso até mesmo de uma fasciite plantar, e a gente acelera o processo de recuperação do paciente, do cliente. Nós temos também indicações do uso da fotobiomodulação em processos infecciosos. O próprio fato de nós usarmos hoje uma técnica que também tem os benefícios da corrente sanguínea, como eu disse para vocês, a técnica combate micro-organismos em níveis sistêmicos e também em níveis locais. Pegando o exemplo da onicomicose, nós podemos tratar esse fungo com uma técnica que se chama fotodinâmica. Nós não vamos nos aprofundar nessa técnica aqui, mas nós temos vídeos aqui no nosso canal da BIOS que explica a técnica de fotodinâmica para vocês, além de vários vídeos e várias lives que estão salvas lá no Instagram também da BIOS e que você pode consultar. Mas, basicamente, para tratar fungo, bactéria, vírus, você usa principalmente a luz vermelha, a nossa proposta aqui, com o azul de metileno. O azul de metileno é um fotossensibilizador conhecido por vocês, né, podólogos, que já tem uma ação antisséptica. Quando a gente usa na concentração correta esse azul de metileno na região contaminada, nós colocamos o fotossensibilizador e usamos a luz para matar esses micro-organismos. Existe uma morte por apoptose, no caso aqui, dos fungos, e aí a gente tem um tratamento muito melhor e mais rápido para os nossos clientes. Pensando em comprimento de onda, num aparelho que te dá todos esses benefícios, em todas as áreas que nós temos efeitos biológicos com o uso da fotobiomodulação. Pensando em inflamação e infecção, quais são as principais ações da técnica na podologia? Bom, cicatrização de feridas, né? Muito na podologia vamos pensar que a gente consegue pegar ali superficial, tá? Então, o vermelho tem uma ação muito grande de regeneração das partes moles e o infravermelho tem uma ação muito interessante para renovação do colágeno. Então, a cicatrização de feridas a gente pode utilizar em doses mais baixas do nosso LED, lembrando que o LED da BIOS consegue pegar todos os dedos, né? Você não precisa concentrar num dedo só. Se você quiser também, é só você localizar de uma forma que você consegue focar num ponto. Dores crônicas, né? Coloquei exemplos, né, que podem estar associados até ao pé diabético, né? As dores causadas por artrite, doenças neurodegenerativas, as neuropatias. Então, as dores, a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de tempo, né? E também com o ILIB, que é a irradiação de fotobiomodulação no sangue, tá? A gente tem efeitos a partir de 5 minutos, mas podemos estender um pouquinho até que o paciente refira a melhora da dor. Como eu disse para vocês, né, nos processos infecciosos, aqui de novo a onicomicose como um exemplo, mas nós podemos tratar também infecções bacterianas, infecções virais, todo tipo de elemento patógeno, bactérias resistentes também são
destruídas com a técnica de fotodinâmica. Tá? Então, na onicomicose, dependendo da sua avaliação, você vai trabalhar com uma frequência de descontaminação feita com fotodinâmica e, claro, é sempre interessante também fazer o ILIB. Tá? Fasciite plantar, nós vamos tratar a dor, o edema, o inchaço que acontece ali. Então, a gente coloca numa léula, a gente coloca na planta do pé, a gente coloca no ILIB em doses de 3 a 5 minutos em cada ponto para tratar, usando os 2 comprimentos de onda juntos, tá? Eu sempre sugiro fazer nos 2 pés e enfatizar bastante o uso do ILIB quando a gente tem queixas de dor, porque o ILIB reúne todos os benefícios da fotobiomodulação em uma aplicação. E a gente não poderia terminar essa aula sem falar do pé diabético, que é uma causa muito comum, né, de tratamentos de prevenção. Então, quando você trata o pé diabético nessa perspectiva da prevenção, que é algo hoje que a podologia tem uma importância grande na saúde pública, então você sempre deve usar a fotobiomodulação com esses pacientes, porque nós conseguimos prevenir a evolução da neuropatia, a gente consegue prevenir a evolução de uma ferida e oferecer mais estímulo externo para aquilo que o paciente diabético tem dificuldade, que é justamente de cicatrizar, de melhorar o fluxo sanguíneo, né? E de ter resolutividade nos problemas ali do pé. Então, do ponto de vista, na perspectiva de prevenção, é interessante utilizar. Bom, o fluxo sanguíneo é algo que está alterado no pé do paciente pé diabético, provavelmente pela neuropatia diabética, então perde a sensibilidade, você perde, tem diferença no fluxo sanguíneo, porque esse sangue é como se ele esquecesse, né? Eu brinco que ele esquece de ir para lá, porque não tem a sensação. Tratar as feridas, que muitas vezes são feridas já bem evoluídas, infectadas, então a gente precisa usar a fotodinâmica com eles também. Trabalhar úlceras, podemos usar também a fotobiomodulação e trabalhar na perspectiva da prevenção. Então, você vai adquirir ou você vai aprender a trabalhar com um equipamento que faz uma técnica que você tem ação em todas essas dinâmicas aqui da podologia. O seu atendimento vai ser mais valorizado. A gente sugere que dentro de um valor base de uma consulta, né, de uma intervenção de podologia, quando você começa a trabalhar com fotobiomodulação, o correto seria agregar um valor de pelo menos 50% em cima do seu valor atual, com um equipamento que você tem ação para todas essas questões, além de outras áreas da saúde, do seu próprio benefício, e que é interessante você ter. Então, o gerenciamento do seu paciente, a qualidade do seu atendimento e a resolutividade dos problemas que os pacientes na podologia apresentam. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você pode deixar dúvidas aqui, você pode encaminhar para o seu amigo podólogo e fique sempre de olho aqui na BIOS, porque nós estamos preparando sempre um conteúdo, tanto no Instagram como no YouTube aqui para vocês. Então curte, comente, compartilha e use fotobiomodulação, porque esse é o remédio do futuro. Até mais!